Ontem mesmo eu estava fazendo uma live e nessa live eu estava comentando a importância de trazer pesquisadores brasileiros para a OpenAI e esse assunto, né, de pesquisa brasileira, coisas da OpenAI aqui no Brasil e nananã. E eu mal terminei a live e já tinha uma mensagem no meu WhatsApp falando disso aqui, olha, quem é Nicholas Robinson Andrade, primeiro funcionário da OpenAI na América Latina? Vamos entender o que está acontecendo, né? Ó. Nicholas, que já trabalhou na Zoom e na Meta, anunciou seu novo cargo com post no LinkedIn. Vamos dar uma olhada em tudo isso. Então essa é a pessoa aqui, ó, esse Nicholas, eu não leia mais aqui, negócios de empresa. E esse cara, então em outras palavras, ele é um cara que é um representante da OpenAI na América Latina e ele não é brasileiro, apesar dele ter um Andrade aqui, ó, Nicholas Robinson Andrade, ele não é brasileiro, ó, ele é um executivo de origem britânica que reside no Brasil desde 2014. E o que está acontecendo aqui, ó, né? Ele está se declarando o primeiro funcionário da criadora do ChatGPT na América Latina. Sua função será comandar a área de políticas públicas para a América Latina. Em outras palavras, tem uma pessoa agora, um britânico aqui, representando a OpenAI e que vai estar meio que olhando para o Brasil para entender quais são as necessidades que o brasileiro tem em relação ao OpenAI. E ele fala que tem esse post aqui, ó, muito honrado de começar uma nova etapa liderando políticas públicas da OpenAI na América Latina. Como primeiro funcionário da empresa na região, adoraria saber nos comentários sobre experiências e casos de uso interessantes do ChatGPT que você e seus conhecidos tenham tido. Tenham tido é bonito, né? Mas aqui, ó, tá ele aqui, ó, na OpenAI, né? A carinha dele é OpenAI, Nicholas Robinson Andrade. E aqui, ó, Latam Policy. As políticas da América Latina na OpenAI. Esse é o cara responsável. E o post que ele fez, esse post aqui, ó. Aqui, ó, muito honrado de começar uma nova etapa liderando políticas públicas para a OpenAI na América Latina. Como primeiro funcionário da empresa na região, adoraria saber nos comentários sobre experiências e casos de uso interessantes do ChatGPT que você e seus conhecidos tenham tido. Já deixei meu like aqui no comentário. E, gente, olha que interessante. Tem bastante gente comentando, né? Parabéns, Nicholas. Parabéns, Nicholas. Parabéns, Nicholas. Mas vamos entender melhor quem que é essa pessoa, quem que é esse cara e o que ele tá fazendo. Então, ó, quando a gente olha a experiência dele, que começou agora, né? Começou agora em janeiro de 2024, ele já trabalhou na Zoom, ele já trabalhou na Meta, né? Antiga Facebook, já fez parte do Comitê Olímpico aqui, ó, coordenador das Américas. Em outras palavras, ele é um cara que já aparentemente, ó, já vem, ó, desde 2014, já tá trabalhando em São Paulo, Rio de Janeiro, ó, tá trabalhando no Brasil, basicamente, desde 2014. Então é interessante, né? Ele ele estudou na Universidade de Oxford, e aí ele já tem essas skills internacionais de relações internacionais. Ele é uma pessoa bem focada nessa questão aqui, ó, as causas dele, ó, empoderamento econômico, o alívio da pobreza, ciência e tecnologia. Então, vamos dizer assim, é uma pessoa que tá ligada nessa questão humanitária e essa conversa social entre várias pessoas. Em 21 e 23, ele foi diretor de relações governamentais na empresa de videoconferência na Zoom para o Brasil e na América Latina. E antes disso, foi gerente de políticas públicas na Meta, que é a que a gente viu no LinkedIn dele ali, que ficou 5 anos. Outras experiências incluem o cargo de coordenador do Comitê dos Jogos Olímpicos de 2016 e consultor de comunicações estratégicas da Oldivai. E também afirma que atuou como bombeiro na Índia em 2006 e 2008, olha que interessante. Ele comenta aqui, ó, no blog, nessa Saúde Business, numa entrevista que ele deu, ele falou assim, ó, é da natureza do brasileiro se adaptar e aprender lições importantes mesmo nas situações mais adversas. Isso aqui a gente conhece bem, né? O Brasil, que é conhecido por sua paixão por tecnologias emergentes, aplicativos de mensagens, redes sociais, assistentes de navegação de tráfego, etc., é hoje uma das maiores promessas em educação à distância e na telemedicina. Nossa extensa geografia, criatividade natural e positividade nos permitem, mesmo em momentos como este, transformar um cenário caótico em uma lição bonita e promissora. Claro, ele está falando de saúde, né, num artigo de 2021, então a gente já sabe qual é o contexto, né? Então, é interessante ver o seguinte. Primeiro, assim, ó, ele está falando que o brasileiro tem uma paixão por tecnologias emergentes. Isso aqui é muito verdade, gente. Quando o WhatsApp começou a bombar e começou a funcionar por todo quanto é lado, eu acompanhava vários canais do exterior e vários estrangeiros que vinham pro Brasil, e eles comentavam que eles ainda usavam SMS, usavam Telegram, usavam alguma coisa, e não usavam WhatsApp ainda, né? Não que o WhatsApp já não fosse forte lá fora, mas vamos dizer assim, não tinha a mesma força que tinha o WhatsApp, não tinha a mesma força como outros aplicativos. E essa questão que a gente tem um país gigantesco, uma das coisas que eu costumo comentar é que a gente nunca se liga. O Brasil não é um país tão ocupado como a Europa, não é tão ocupado quanto os Estados Unidos. O Brasil tem uma densidade demográfica relativamente baixa, quando a gente compara com esses países gigantes, né? Que o Brasil é um país gigante. E os nossos problemas aqui realmente são diferentes do resto do planeta. A gente tem que pensar o Brasil de uma forma diferente. E assim, ó, a criatividade natural, isso é uma coisa que a gente já meio que conhece, né? A gente já sabe esse viés criativo que o brasileiro tem. Mas uma coisa que é a mais importante, que eu acho que é o ponto, a cereja do bolo, entender, quando a gente fala de termos do Brasil, é a positividade. Gente, fora do Brasil, para outros países, é bem normal as pessoas serem mais frias, serem menos acolhedoras,
as pessoas não tocarem umas nas outras, não sorrir para um estranho, coisas assim. Então, isso é muito interessante e às vezes a gente não se dá conta disso. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a pessoa vai sair do Brasil para um outro país, para um outro, vou morar fora, alguma coisa assim, e esse é um dos fatores que a pessoa vai sentir muitas saudades quando ela sair do Brasil, né? Vamos dizer assim, tem questões de segurança lá fora que são melhores, tem questões financeiras e econômicas lá fora que são melhores, mas você não vai encontrar pessoas alegres e felizes como elas são aqui. Isso aí vai ser bem diferente, vai ser bem marcante. E isso vai ser muito decisivo na hora de pensar se continua lá fora ou não. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com uma opinião minha, que eu acho que se a gente conseguir realizar uma mudança positiva no Brasil, se a gente conseguir fazer essa tecnologia com o ChatGPT, fazer alguma coisa assim, fazer uma mudança bem positiva, a gente tem uma chance de estar num país muito mais divertido que o resto do planeta. Tenho certeza disso, porque a nossa questão é mais socioeconômica e não é tanto de mau humor. E o resto do planeta tá bem de grana, mas tá de mau humor. Isso então é uma contribuição muito poderosa. Eu acho que se a gente conseguir colocar pesquisadores brasileiros na OpenAI, conseguir inserir o brasileiro no mercado internacional, coisas assim, existe uma chance muito grande do Brasil se tornar uma grande referência e a gente conseguir escalar a educação do país, conseguir escalar a segurança do país em paralelo e conseguir fazer o Brasil virar um país maravilhoso. É um dos lugares mais férteis pra gente conseguir fazer isso. Essa personalidade do brasileiro é uma dos nossos bens mais valiosos. Então, gente, eu tava comentando, né, que queríamos colocar um brasileiro na OpenAI, mas aconteceu ao contrário. A OpenAI está vindo para o Brasil através de um representante, vai começar a pensar planos estratégicos para o Brasil, e eu espero que isso estimule vocês a darem uma olhada nas coisas da OpenAI. E falando em OpenAI, se você tem certo interesse em coisas da OpenAI, eu preciso, já vamos falar de emprego aqui, ó. Company, careers, ou seja, quais são as carreiras que você consegue fazer na OpenAI? Gente, entra nesse link, dá uma lida, vamos traduzir em português aqui, ó. Entra nesse site aqui, ó, OpenAI Careers, ó, o desenvolvimento da IA deve ser realizado com conhecimento e respeito pelas perspectivas e experiências que representam todo o espectro da humanidade. E aí tem os valores, né, valores fundamentais, eu já até fiz um vídeo falando disso aqui, né, foco em AGI, eles estão focados em fazer uma inteligência geral, né, para gerar um benefício, um impacto na humanidade, mas vamos descer. Então, ó, para funcionários, aqui, ó, funções em destaque. Estamos agora falando de emprego. Estamos constantemente buscando pessoas talentosas para se juntarem à nossa equipe. Explore as funções em destaque ou visualize todas as funções abertas. Então, por exemplo, ó, vai ter o Conselho Antitrust e de Concorrência, Conselho Nacional de Segurança e Cibersegurança, Generalista de Operação do Usuário, ou seja, tem emprego para todo mundo. Generalista de Operação do Usuário em Dublin, na Irlanda. Residência OpenAI. A OpenAI Residência é um programa de 6 meses que oferece um caminho para um cargo de tempo integral na OpenAI para pesquisadores e engenheiros que atualmente não se concentram em inteligência artificial. Olha que interessante isso aqui também, hein? Leia sobre a residência OpenAI. Vamos traduzir. Como parte do nosso esforço para apoiar e desenvolver talentos de IA, temos o prazer de anunciar a residência OpenAI. Olha isso. Como parte do nosso esforço em apoiar e desenvolver talentos de IA, temos o prazer de anunciar a residência OpenAI. Esse é um novo programa que oferece um caminho para um cargo de tempo integral na OpenAI para pesquisadores e engenheiros que atualmente não se concentram em inteligência artificial. Estamos entusiasmados em receber inscrições de todos e faremos um esforço especial para ouvir os grupos subrepresentados em tecnologia. Então, em outras palavras, ó, é um programa uma excelente maneira para pessoas curiosas, apaixonadas e qualificadas aprimorarem seu foco em IA, aprendizado de máquina e nos ajudar a inventar o futuro. O que está bem claro nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de trabalho, né? O leigo tem que participar da criação da inteligência artificial. Isso é uma das coisas que as pessoas mais se enganam quando elas falam assim, eu não sou da inteligência artificial, então eu não vou estudar a área. O leigo tem que se interessar. Por quê? Porque a ferramenta de IA está aí para auxiliar você nas coisas que você faz, né? As ferramentas de IA estão aí para traduzir, ferramentas de IA para fazer código de computador, ferramentas de IA para fazer texto, para fazer imagem. Então, para que é isso? É para o cara da inteligência artificial? Não é, para as pessoas. Então, se a pessoa tem uma ferramenta de IA e que não serve para nada, a OpenAI está saindo no prejuízo, porque ela precisa engajar as pessoas nesse tipo de... Ela precisa engajar as pessoas no uso da ferramenta que elas estão criando, né? O curso de engenharia de software de IA é uma ótima opção para pessoas com formação em engenharia e que gostariam de avançar para um cargo de engenharia de software em uma empresa de IA. Procuramos candidatos com experiência em engenharia de ambiente de ritmo acelerado, né? E o curso de pesquisa de IA é ideal para pessoas com experiência em pesquisas em um campo científico não relacionado a machine learning que gostariam de fazer a transição para uma posição de cientista, pesquisador ou engenheiro de pesquisa. Procuramos um histórico de conquistas em outra área, como matemática,
física ou neurociência. Vocês viram que ele fala assim, ó, procuramos um histórico de conquistas em outra área, né, que ele tá falando que é para uma outra área, como matemática, física ou neurociências. Mas olha isso aqui, ó, histórico de conquistas. Gente, isso é o que vai te selecionar para uma OpenAI, é isso que vai te selecionar para uma grande equipe ao redor do mundo. Não é o seu diploma, não é o seu doutorado. Ah, fiz um doutorado e tá aqui defendido em 2010, 2020, não importa. Não é isso. Você pode ter o doutorado que for, pode ser em Harvard, mas se você não tem um histórico de conquistas, se você não tem alguma coisa de impacto que você fez, pode nem ser um mestrado ou um doutorado, mas imagina que você fez na sua casa, lá dentro da sua casa, alguma coisa em matemática, física ou neurociências que é muito relevante. Isso é importante para você ser considerado nessa seleção aqui. Então fiquem sempre atentos a isso, gente. Não fiquem esperando que a universidade vai te dar alguma coisa, não fiquem esperando que é o professor que vai te ensinar a ser feliz. Não é o professor que vai te ensinar a ser feliz. Você tem que correr atrás daquilo que você gosta, que você ama de preferência com paixão e que você pode sair com toda a força. Vamos ver todas as vagas abertas aqui pra gente comentar mais ainda. Então, gente, pensa o seguinte, a OpenAI não é uma empresa apenas de pesquisa. Ela tem tudo quanto é coisa. Então vai ter diretor de contas, né? Diretor de contas, diretor de contas, diretor de contas, é tudo. Coisas principais e, enfim, eles têm que fazer todo o sistema, né? Engenheiro de contas, engenheiro de dados analíticos, conselho antitrust, que a gente já tinha visto, né? IA aplicada, engenheiro de software senior, Android Growth. No final das contas, o chat GPT precisa rodar num aplicativo. Então, ó, tem a IA aplicada, engenheiro de software senior, iOS Growth, ou seja, vai ter que rodar no Android, vai ter que rodar no iOS, eles precisam disso. Então, nunca fica achando que trabalhar no OpenAI é simplesmente trabalhar com inteligência artificial, ó. Engenheiro de back-end, engenheiro de back-end, engenheiro de back-end, ou seja, todo tipo de emprego. Sejam sempre de olho aqui, se você está começando na carreira de cientista de dados, impacto econômico e pesquisa política, cientista de dados e produtos, gerente de negociação, gerente de sucesso digital, né, diretor de contabilidade corporativa. Se você está começando, olha, engenheiro de core design, de hardware e software, gerente de engenharia de sistemas de inferência de IA, aqui já começa a virar coisas de inteligência artificial mesmo. Então, gente, fiquem sempre de olho aqui e não pensem assim, e não pensem que você vai aplicar uma vez e vai dar certo, vão te contratar e vai ser feliz. Provavelmente você vai ser ou encontrado, né, ou vão te achar, ou você vai insistindo e vai adaptando, vai vendo qual que é a necessidade, vai caminhando com o teu currículo, vai fazendo melhorias ao longo dos anos para um dia você, lá na frente, vai rolar um encontro em que uma coisa que você fez é muito importante para eles e vice-versa, e você pode se encaixar numa equipe dessas. Agora, você não vai achando, não vá achando que vai ser fácil e não vá achando que vai ser, olha aqui, né, ó, uma ótima, e não vá achando que vai ser tranquilo. Procuramos candidatos com experiência em engenharia de ambiente em ambientes de ritmo acelerado, entendeu? Ritmo acelerado, ou seja, não fica achando que vai ser moleza, mas se você é uma pessoa que tá determinada a fazer um trabalho que tem a ver com OpenAI e coisas assim, você vai tá num acelero muito gostoso, não vai ser uma coisa negativa, não vai ser aquele acelero insano. Aliás, até vai, e talvez você até se arrependa no futuro, mas pode ter certeza que vai ser aquele cansaço gostoso, porque você vai estar muito interessado naquilo que você está fazendo, né? O que há de único em ser engenheiro de software na OpenAI é a escala e a novidade dos problemas nos quais você trabalha todos os dias, disse Christian Akin, bolsista em 2021. Isso aí eu já passei, já trabalhei com bastante equipe que lida com problemas que a gente nunca enfrentou na vida. Uma das coisas que eu acho bastante interessante aqui no canal, e muita gente me procura para aprender sobre inteligência artificial como se fosse uma coisa que já está definida e que todos os problemas já estão resolvidos e que, portanto, é só sentar e ouvir o professor falar e aí escolher alguma das coisas para trabalhar. Não é assim não, gente. Inteligência artificial é você estar realmente num cenário de alguma coisa que está sendo construída em tempo real e que nós somos parte desse desenvolvimento. Você tem que ter muito claro na sua cabeça que é assim. Essa é a natureza da inteligência artificial hoje. Talvez lá no futuro, fazer inteligência artificial seja uma coisa muito bem estável, muito bem consolidada e que todo mundo já sabe o caminho do início, meio e fim. Mas hoje não é. Hoje é uma área cheia de pontos de interrogação. Então, esse cara aqui, ó, já está aqui no Brasil, já está fazendo a Latam Policy na OpenAI. Eu estou divulgando para vocês para que vocês saibam quem procurar, saibam os caminhos que você pode encontrar para chegar num cara como esse, ou para chegar numa empresa como essa. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Seja membro do canal para apoiar projetos como esse. Deixa seu like. Valeu!